Olá, queridos! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre toda a sua casa e sua família. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou a diaconisa Flávia Alencar e estarei hoje com você ministrando essa aula, compartilhando da palavra de Deus, onde nós falaremos sobre a mansidão, onde Jesus diz lá nas bem-aventuranças: os mansos herdarão a terra. Então, antes de darmos sequência ao nosso estudo, eu quero te convocar a se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Quero te convidar a ler, a estudar, a ouvir, a ver os nossos vídeos, as palavras que nós temos ministrado aqui, a fim de que você seja edificado e para que você também compartilhe tudo que temos falado aqui, tudo que temos colocado aqui no nosso canal, a fim de que as pessoas que te cercam também sejam muitíssimo abençoadas e cresçam no conhecimento do Senhor. Amém? Bom, vem comigo, hoje nós estamos dando sequência a mais uma série, de estudos que fala sobre as bem-aventuranças. Eu também quero te trazer um alerta para que você veja as aulas anteriores, que foram aulas fantásticas, e nessa aula de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a mansidão, sobre os mansos, que eles herdarão a terra. Vem comigo, vamos ler aqui Mateus, no capítulo 5, versículo, eu vou começar do versículo 1 e te dar um panorama sobre o que fala, tá? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu vou parar aqui, porque esse é o nosso versículo-chave de hoje. Os mansos herdarão a terra. Ali Jesus sobe, Jesus vem, Jesus está pregando ali, na Galileia. Jesus estava curando os enfermos, até que Jesus sobe ao monte, e como a palavra de Deus diz, Jesus vendo as multidões, Jesus sobe ao monte, e os discípulos se aproximam de Jesus. E ali Jesus começa a ensinar os seus discípulos, aqueles que estão juntos dele. E Jesus começa a falar, e o que Jesus fala acerca da verdadeira felicidade. No estudo da missionária Ana Martins, ela dá um contexto muito completo sobre isso, e eu te convido para que você assista esse estudo. Então, Jesus ali começa a falar do conceito da verdadeira felicidade e indo na contramão do mundo. Naquela época, naquele período, os judeus estavam sob o domínio do Império Romano. Um império muitas das vezes truculento, violento, e o que as pessoas viam era muito diferente daquilo que Jesus estava dizendo para que as pessoas fizessem. Jesus está dizendo, olha, Jesus está falando sobre humildade, Jesus está falando sobre mansidão, Jesus está falando sobre aqueles que choram, que serão consolados. E aqui as pessoas olham para um panorama e Jesus diz assim, olha, não é bem esse panorama. Olha o que eu estou falando. Algumas pessoas dizem, alguns estudiosos, teólogos, dizem que aqui o que Jesus faz é uma releitura da lei, Jesus está dizendo, olha, Jesus não veio para revogar a lei, mas Jesus veio para cumprir. E aqui ele está trazendo um ensinamento também acerca da lei, mas é como se ele estivesse trazendo segundo as suas palavras, tá? Fazendo uma analogia aqui. Então Jesus começa a falar sobre o verdadeiro conceito da felicidade. E aqui ele fala do que está no interior do homem, aquilo que está dentro do homem. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Então eu vou sair aqui da frente da tela e eu vou te pedir para que você tire um print aqui, porque esses são os versículos que nós vamos falar hoje, tá? Então, tira um print aqui da tela, esses são os versículos que nós vamos falar e aqui os tópicos que nós vamos falar hoje também. Antes de seguir falando o que é ser manso, eu quero dizer o que não é ser manso.
Porque muitas pessoas, muitas das vezes, nós confundimos o verdadeiro conceito de mansidão. Nós achamos que às vezes uma pessoa que é mais espalhafatosa, uma pessoa que é mais falante, ela não é mansa, em detrimento de uma pessoa que é mais introspectiva, mais calada. E nós acabamos julgando essas pessoas como mais introspectivas, mais aparentemente calmas, como as pessoas que são mansas. Mas isso não significa que essa pessoa que é introspectiva, aparentemente calma, é realmente mansa. Porque muitas das vezes essa pessoa que aparentemente é calma, ela é calma exteriormente. Mas dentro de si, ela está como um vulcão em erupção. Ai, não está se aguentando, vai explodir a qualquer momento. Ou é uma pessoa que tem aparente bondade e, na verdade, por dentro, ela tem um coração como se fosse de uma víbora, um coração ruim, um coração amargurado, um coração cheio de autodefesa, cheio de razão. Então, isso não é ser manso. Eu coloquei algumas coisas aqui, olha. Ser manso não é aquela pessoa que se cala, não é aquela pessoa que se omite, não é aquela pessoa introspectiva. Ser manso não é um aparente controle emocional, e ser manso não é uma atitude exterior. Ela até reflete no exterior, mas ser manso é uma atitude que vem de dentro, que vem do interior do homem. Então agora nós vamos falar o que é ser manso, Flávia? Então eu já sei o que não é ser manso. E agora, o que é ser manso? Bom, segundo a tradução do original para o português, tá? No original, manso é praus, tá? E o adjetivo, né, de praus é prauts, que é mansidão. Então, praus é manso e prauts é mansidão. Não existe na nossa língua uma tradução, uma única palavra que possa traduzir o que efetivamente significa essa palavra praus ou prauts, tá? No grego, não existe. Mas é uma combinação de palavras que eu vou trazer para você. Então, é uma combinação de força, no sentido de firmeza, de quem é firme, de quem se coloca, se impõe, mais a docilidade e mais uma característica de quem é amistoso, tá certo? Tudo isso, como eu falei, é uma atitude interior. Algumas traduções e alguns teólogos também dizem, né, alguns estudiosos dizem que essa palavra também faz menção a é como se fosse um animal domado, a um animal sendo domado, sendo amansado. Então também tem esse sentido, tá certo? Então essa é o que é ser manso. Ser manso, na verdade, tem essa tradução, tá? É uma combinação de palavras que são empregadas aqui, que foram empregadas, que denotam aqui, que trazem o que é ser manso, o que é manso ou mansidão. E eu também estou trazendo aqui as características de quem é manso. Quais são as características? A primeira característica que eu quero trazer para vocês, e eu vou pedir para que vocês leiam aí, tá? Tá lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e 23. A mansidão é um fruto do Espírito. Paulo fala aos Gálatas acerca do fruto do Espírito, e a mansidão é um gomo desse Espírito. Logo, uma das características do manso, da pessoa mansa, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque é um fruto dado pelo Espírito. E não é algo que a pessoa nasceu. A pessoa nasceu mansa, não é. É um fruto dado pelo Espírito Santo. Então, essa pessoa traz consigo uma vida, né, que evidencia o Espírito Santo de Deus. Amém? São pessoas também que não se ressentem com as adversidades, que não se ressentem com as injúrias, que não se ressentem com as calúnias. Por quê? Porque são pessoas que entendem que estão debaixo de um propósito, que Deus as chamou para um propósito. Então elas não precisam ser justificadas, se auto-justificarem, não precisam se auto-afirmarem. Por quê? Porque elas sabem que elas são justificadas pelo Senhor. Amém? Então, são pessoas também que não são dominadas pela ira. A ira não tem lugar no coração do manso.
a ira não mora no coração do manso. São pessoas que, aqui ó, Tiago no capítulo 1, versículo 19, são prontas para ouvir e tardias no falar, porque sabem o momento certo, analisam o cenário, o que está em volta. Essa é uma característica da pessoa mansa. São pessoas que descansam e esperam no Senhor. Está lá no Salmo 37, no versículo 7. Tá aqui, ó, Salmo 37, versículo 11 e versículo 7. Depois você bota aí, faltou aqui o versículo 7. São pessoas que descansam e esperam no Senhor. São pessoas submissas, são pessoas obedientes, que entendem que tem um comando, existe uma voz de comando. E essa voz de comando é a do Senhor. E são pessoas que entendem que precisam obedecer a essa voz. Amém? Então, essas são algumas das características das pessoas mansas, tá certo? Aqui eu quero falar no terceiro tópico sobre as evidências de Jesus como um homem manso. Jesus foi o maior homem, enquanto esteve na terra, homem manso, maior exemplo de mansidão. Foi em Jesus, está em Jesus. Jesus, ele diz assim, ó, eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo, lá em Mateus, no capítulo 11, nós vamos ler juntos, no capítulo 11, versículo 28, até o versículo 30. Diz assim, Jesus que diz, tá? Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui, Jesus fala acerca dele mesmo. Aprenda de mim. Se nós temos que aprender de alguém, nós precisamos aprender acerca de Jesus, acerca de Cristo. Ele aqui mesmo diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu quero dar 3 evidências. Eu quero citar aqui 3 textos que apontam, que sinalizam o quanto Jesus foi manso, tá? Enquanto esteve aqui. Então eu vou te pedir para que você abra em Isaías, no capítulo 53. Abre aí comigo a sua Bíblia. Hoje nós vamos abrir bastante a palavra. Então abre aí para mim. Isaías, no capítulo 53, no versículo 7. Aqui, para dar um panorama, Isaías escrevendo, um profeta messiânico, profeta que escreveu acerca de Jesus, e ele fala aqui sobre Jesus, é um cenário falando sobre Jesus sendo crucificado, né? E diz assim, lá no versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Esse capítulo e esse versículo aqui, eles trazem a evidência de como Jesus foi no momento em que ele estava indo para ser crucificado. Ele foi como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca, porque Jesus entendia que ele estava debaixo de um propósito, debaixo de uma missão dada pelo Pai. Então Jesus esteve ali e Jesus se manteve manso. É fácil ser manso? Falando aqui, a gente fala, é fácil. Não é, para nós não é. Mas nós temos o maior exemplo. E Jesus diz, se você não é manso, aprenda de mim, porque eu sou manso. Então, Isaías 53, no versículo 7, está descrito aqui. Agora, eu também quero citar um outro texto, que está lá em João, no capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11. Vamos ler lá rapidamente, João, no capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11. Eu não vou ler o versículo todo, tá? O capítulo todo, todos esses versículos, porque
eu vou te pedir para que você leia em casa. Mas esse cenário aqui é um cenário onde os escribas e os fariseus trazem para Jesus uma mulher adúltera, uma mulher que adulterou, que havia acabado de adulterar. Então eles dizem para Jesus, Jesus conhece o coração deles, a palavra diz isso, Jesus conhece o coração deles e eles dizem, aqui Jesus, essa mulher adulterou, e segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada, esse é o castigo para uma mulher que adultera, uma mulher adúltera. Então Jesus, olha o que Jesus diz, lá no versículo 4. Disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, Moisés mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Então, os fariseus e os escribas dizem isso para Jesus. E olha o que Jesus faz, lá no versículo 6. Isto diziam eles, tentando-os para terem com o que acusar. Então, eles já tinham uma intenção ruim. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então, ali, Jesus mostrou para aqueles homens, para aqueles escribas, para aqueles fariseus, mais uma evidência da mansidão, do quanto Jesus era manso. Jesus em nenhum momento acusou ninguém. Jesus apenas fez algumas perguntas. Aquele que não tem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E aí, Jesus fala para aquela mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Então Jesus faz algumas perguntas e com essas perguntas Jesus demonstra o quão manso e sábio ele era. E essa é a segunda evidência. Leia todo esse capítulo, capítulo 8 do Evangelho de João, tá certo? E agora eu vou dar aqui a terceira evidência. A Bíblia está cheia de evidências da mansidão de Jesus. Eu estou dando aqui apenas 3, mas eu vou te convidar para que você seja apaixonado da palavra do Senhor, para que você respire, se alimente da palavra de Deus a cada dia, para que você cresça no conhecimento do Senhor. Amém? A terceira evidência é uma evidência, está lá em Mateus, no capítulo 21. Abre lá comigo. Eu vou ler e eu vou te fazer uma pergunta para que você venha refletir. Mateus, capítulo 21, no versículo 12. Diz assim, a purificação do templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. A minha pergunta para você, para que você reflita é, Jesus aqui deu um exemplo de mansidão. Jesus foi manso, tendo essa atitude aparentemente violenta? Reflete sobre isso. Eu quero te fazer lembrar o que eu falei no início do nosso estudo, onde eu disse que quem é manso, uma das características do manso é aquele que tem uma atitude firme, é aquele que tem a força no sentido da firmeza. Então aqui sim, respondendo a pergunta, Jesus sim, ainda que ele tivesse, que tenha acontecido isso, que ele tivesse agido dessa forma, ainda assim ele foi manso, porque ele estava defendendo a casa do Pai, o templo, onde aquele lugar não era para salteadores, não era para mercadores, não era para comércio, mas era um lugar para adoração. Então ainda assim, Jesus evidenciou o quão manso ele é. Amém? Então aqui eu falei sobre as evidências da mansidão de Jesus. E eu quero falar também aqui sobre, Jesus diz assim, os mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, possuirão a terra. Há quem diga que essa terra se refere a um espaço geográfico, a um espaço realmente de terra, a um espaço de terra que será herdado pelos judeus. Mas aqui eu quero falar daquilo que Jesus sempre falou. Jesus disse lá em João, no capítulo 18, versículo 36,
Jesus diz que o reino dele não é terreno. Não é desse reino que ele está falando. E que terra é essa que nós vamos herdar? É a terra prometida, é a Jerusalém celestial. E eu quero também que você abra comigo em Apocalipse, no capítulo 21, tá? No versículo 1, deixa eu abrir aqui. Até o versículo, eu não vou ler todo o versículo, mas vou te pedir para que você... Não vou ler todo o capítulo, mas vou te pedir para que você leia, tá? Em casa. Até o versículo 4, tá? Apocalipse 21, do 1 ao 4. João diz assim, diz a palavra do Senhor, né? Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Eu também ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que coisa mais linda! Aqui João teve a visão, Deus deu a ele a visão, e é dessa terra, é essa terra que nós vamos herdar. A Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, a terra que o Senhor preparou para nós, está preparando, para que quando Ele voltar, nós, quando formos em resgate com o Senhor, nós possamos habitar junto dEle nessa terra. E eu quero finalizar aqui, te chamando, clamando ao Senhor, para que você entenda da necessidade de viver uma vida de mansidão, de viver uma vida de retidão diante do Senhor, viver uma vida de obediência, uma vida que glorifique ao Senhor, para que você possa herdar essa terra e para que nesse tempo você possa desfrutar o melhor dessa terra, porque o Senhor disse que nós desfrutaríamos do melhor dessa terra nesse tempo. Seja fiel ao Senhor e que Deus te abençoe muitíssimo. Um grande beijo e até a próxima.